Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia. Irmão, nós entramos no mês de maio e eu quero iniciar uma nova série a partir deste mês. E essa série chama-se Família como Cristo. Nosso objetivo durante este mês é apresentar primeiramente a família de Jesus Cristo, isto é, os membros que compõem sua família. Em segundo lugar, eu quero analisar com vocês como Cristo se relaciona com eles. Para isso, nós iremos olhar para a família de Jesus na perspectiva teológica, com o fim de compreendermos a forma correta a respeito da família de Jesus Cristo, pois ela então nos ajudará a construirmos conceitos corretos sobre família e também a desconstruirmos os conceitos errados a respeito da família e da família de Jesus, que nos foram ensinados ao longo dos anos. Quem são os membros da família de Cristo? E eu acredito que se eu abrisse aqui, rapidamente você já ia me dizer José e Maria. Seriam eles, de fato, os membros da família de Jesus Cristo? Se eles são os membros da família de Jesus, qual o grau de parentesco deles com Jesus? Eu acredito que é muito simplório dizer que José e Maria são os pais de Jesus. Essa afirmação simplória, aos meus olhos, ela aprisiona Jesus na pessoa do Jesus histórico. Quando nós dizemos que Maria e José são os pais de Jesus, eu estou colocando Jesus em um determinado período histórico de vida e com isso eu estou diminuindo sua existência. E acredito que essa resposta simplória, esta maneira simplória de olhar para Jesus, enxergando apenas o Jesus histórico, tem causado diversas distorções teológicas na história da igreja. Por isso eu quero chamar você hoje para conhecer mais a verdadeira família de Jesus. E aí eu quero ler com vocês João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Você pode ler através do seu aplicativo, da sua Bíblia, mas você também pode acompanhar aqui na tela. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela se refere à palavra, ou talvez no teu pode estar ele, se refere ao verbo, no princípio era o verbo, ele o verbo, ela a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O apóstolo João está se referindo aqui à pessoa de Jesus. Ele, Jesus, é a palavra, o Logos, o verbo, aquele que trouxe à existência o que não existia, afirma o apóstolo João. E por meio dele, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. O João está dizendo para nós que antes de Jesus ser filho de Maria e José, ele é filho de Deus. E mais, ele diz que ele é o Deus, que junto com o Pai e com o Espírito Santo, criou todas as coisas. Portanto, o que João está querendo nos dizer é que Jesus não foi gerado por Maria e José. Ele é quem criou Maria e José.
Jesus não foi gerado e nem criado pelo Pai, porque na verdade Ele é eterno, Ele sempre coexistiu com o Pai e com o Espírito Santo, e é por isso que no verso 2 ele afirma: Ele estava com Deus no princípio, Ele já existia com Deus em toda a eternidade, porque Ele é Deus. Portanto, a verdadeira família de Jesus, ela é composta pelo Pai e pelo Espírito Santo. Jesus já pertencia a essa família antes de tomar a forma humana e nunca deixou de pertencer a essa família, conforme nós também podemos ler em Mateus capítulo 3, no verso 16 e 17. Mesmo Jesus em forma humana, o Pai fala com o Filho, e nós veremos então o que o Pai diz a ele. Então, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Quem viu o Espírito Santo? Se refere a João Batista. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Neste texto nós encontramos o Pai expressando o seu amor pelo Filho, e o Espírito Santo descendo sobre o Filho para guiá-lo em todo o ministério. A família divina está reunida no batismo de Jesus. E os olhos de João Batista puderam contemplar e ouvir a voz do Pai neste momento único da história. Essa é a expressão mais verdadeira de família. Preste atenção, nós temos aqui a verdadeira família de Jesus: Pai, Filho, Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade, o único Deus. Pai, mãe e filho, família. A família que nós temos é, na verdade, o ideal daquilo que Deus vive como família. Pai, Filho e Espírito Santo formam a Trindade Santíssima, a família de Deus. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E Deus disse ao homem: une-se a uma mulher e seja só uma só carne. Quando você entra, a Trindade é uma só pessoa. Existe um só Deus. O sonho de Deus é que homem e mulher tenham uma unidade tão perfeita como eles, a Trindade, vive. E quando os filhos fazem parte disto, que eles também vivam nesta unidade perfeita. A família é um núcleo pequeno que demonstra aquilo que é a realidade da Trindade. E Jesus, então, morre naquela cruz, como nós falamos hoje pela manhã, e aí Ele quer pegar cada núcleo desse e unir, e virar uma só família. Portanto, pai e a mãe que se unem, viram uma só carne, vivenciam já aqui um pouco desta unidade. Os filhos, quando chegam, devem vivenciar esta unidade junto com o pai e com a mãe, mas são preparados pelo casal para que vai se unir uma outra e vai formar um outro núcleo familiar, e que vão formando e construindo a igreja de Jesus Cristo, todos vivendo em unidade. Nós deveríamos começar a viver unidade dentro das nossas casas, das nossas famílias, e depois nós vivemos a unidade numa família maior.
Aprendermos a amar começa na casa e na união entre o marido e a mulher, onde os filhos devem aprender o verdadeiro amor, a verdadeira entrega, onde os filhos devem se tornar um com os pais e depois aprender a viver dessa forma. Eles vão construir um novo lar desse mesmo modelo e nós vamos aprendendo depois a cada núcleo a se tornar um com o outro. Isso é a construção da igreja de Cristo e do povo de Deus, desde o início. Mas eu quero destacar para vocês, então, algumas distorções teológicas que foram causadas na história da igreja por causa desse apego ao Jesus histórico. Como nós começamos a olhar somente para o Jesus histórico e não o Jesus, Filho de Deus eterno, nós começamos a criar uma teologia a partir desse Jesus histórico. E a primeira distorção que eu gostaria de destacar se encontra na pessoa de Maria. A Igreja Apostólica, Católica, Romana, passou a dar um valor maior à pessoa de Maria na história, em relação aos demais seres humanos. E fizeram isso por ter sido ela o instrumento de Deus para a encarnação do Filho de Deus. Para que Jesus se tornasse homem, foi necessário, sim, ele nascer de uma mulher. E Deus escolheu Maria, a Virgem Maria. Maria era virgem. Entretanto, o fato de Deus ter escolhido Maria não aumenta Maria como ser humano, não eleva Maria à divindade, assim como também não diminui em nada a pessoa de Maria. Maria é, sim, abençoada. E poderia usar as palavras da Bíblia, bendita. Afinal, ela foi preterida, foi escolhida entre tantas jovens também naquela época virgem, para que o Filho de Deus se tornasse homem. A Igreja Apostólica Católica Romana deu então a Maria o título de Mãe de Deus. E deu a ela o poder de interceder diante de Jesus, pelos pedidos dos homens. E então nós começamos um erro teológico, porque a Bíblia nos ensina que temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, e que só existe, segundo a Bíblia, um intercessor, um intermediário entre nós e Deus, Jesus Cristo, o homem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Os versos dizem assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Veja só, além da Bíblia afirmar que Jesus é o único intercessor, o único intermediário, portanto eu diria que não faz sentido algum buscarmos em Maria um outro nome, porque além disso, o Espírito de Cristo habita em nós, e você então tem acesso direto a Cristo, porque Cristo agora tornou você sua morada. Então você não precisa de ninguém, não precisa de nenhum lugar, nem do pastor Cornélio, para você falar com Cristo, porque Ele está sempre com você. Você pode ir no mais profundo abismo, no mais alto monte, Ele estará lá com você, porque Cristo agora se tornou um com você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo está habitando em você. Isso é algo maravilhoso. E tudo isso porque começou a chamar Maria Mãe de Deus. Então, se ela é Mãe de Deus, ela é maior do que Deus agora. Afinal de contas, ela é a mãe que gerou Deus. E aí, então, se começa uma distorção. Na verdade, Maria é um ser humano, criado pelo Deus vivo, que a escolheu para vir e se tornar homem. A segunda distorção
quando nós nos apegamos à pessoa de Jesus, e eu estou me referindo ao Jesus histórico, e quando eu falo do Jesus histórico, eu falo do Jesus que viveu em carne entre nós. Alguns grupos religiosos, que também se denominam cristãos, começaram a afirmar que Jesus é menor que o Pai, porque foi gerado ou criado pelo Pai, segundo estas pessoas ou estas religiões que defendem essa teoria. Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele diz lá que Jesus foi o primogênito de toda criação. O que pode sim levar algumas pessoas a entender que se ele é o primogênito, ele foi o primeiro a ser gerado, o primeiro filho a ser dessa forma gerado ou mesmo criado. Contudo, é importante nós compreendermos que este texto de Paulo quer dizer que Jesus possuía a primazia e supremacia sobre toda a criação, como filho primogênito de Deus, o filho que sempre existiu e coexistiu com o Pai e com o Santo Espírito. Não que ele foi gerado, mas ele sempre existiu eternamente unido ao Pai e ao Espírito. Portanto, neste sentido, ele tem toda a primazia e supremacia, por isso chama-o de primogênito, usando referência ao seu tempo em que um filho primogênito possuía a primazia sobre a bênção do Pai, possuía maior herança do que os demais diante dos outros irmãos, aos olhos do Pai. Por isso Jacó quis o que? A bênção de Esaú. É por isso que Paulo faz essa análise. E essa distorção, ela é incabível, pelas próprias palavras de João que nós lemos no verso 2. No princípio, Jesus, o verbo que se encarnou, diz João, estava com Deus. Então ele não foi gerado, ele não foi criado, ele já estava, ele já era unido ao Pai. Eu vou mostrar alguns textos também que vai nos reforçar um pouquinho isso. Em João 10:30, por exemplo, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora tem um texto em João capítulo 14, do verso 6 ao 11, que eu acho interessante porque por diversas vezes está ali afirmado essa verdade. Jesus responde aos seus discípulos, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, eu sempre falo isso, Jesus nunca disse ninguém vai ao Pai, porque essa seria a lógica, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ninguém vem ao Pai, ninguém vem, ele já está trazendo para ele, por quê? Porque eu e o Pai somos um. Você quer vir ao Pai, você tem que vir a mim. E ele continua, na verdade, reafirmando isso depois. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Se vocês me conhecem, conhecem o Pai. Se você vem a mim, vem ao Pai. E ele vai afirmando cada vez mais. Já agora vocês o conhecem. E o têm visto. Aqui, ó, estou na frente de vocês. Disse Filipe, eles ainda não entenderam. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece. Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E ele estava afirmando anteriormente, já para Filipe, quer ver o Pai, vem a mim. Se você me conhece, conhece o Pai. Aí Filipe vai lá e ainda fala, mostra o Pai que eu não... Aí ele fala, você não me conhece mesmo, você não está entendendo. Que interessante, né? Jesus está afirmando consequentemente, um atrás do outro, incessantemente. E aí continua. Como você pode dizer, aí Jesus já fala, né? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Quantas vezes Jesus fala nesse texto, eu estou no Pai, o Pai está em mim, creio. Porque Ele, o Pai, eu e o Pai somos um. O Pai coexiste no Filho, o Filho coexiste no Pai, que coexistem no Espírito Santo, que coexistem no Pai e no Filho. Então eu quero falar um pouquinho para vocês rapidamente como se relaciona a família de Jesus, a Santíssima Trindade. Nessa família, todos os membros são iguais, são consubstanciais, isto é, todos da mesma substância, da mesma essência. Todos trabalham em cooperação, todos buscam glorificar o outro, todos coexistem no outro, todos são um, na unidade mais perfeita e plena que possa existir. Cada membro tem sua função própria. São 3 pessoas distintas, mas iguais na sua essência, na sua substância. Essa relação, ela é baseada, sustentada no amor. E eu quero dizer para vocês que no amor, então existe confiança. O Pai, por exemplo, confiou o seu reino ao Filho. Em Efésios capítulo 1, 22, diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, está se referindo a Jesus, como cabeça de todas as coisas para a igreja. O Pai colocou todas as coisas debaixo do seu pé, todas as coisas. Isso inclui eu, inclui você, isso inclui a terra, isso inclui o sistema solar, isso inclui o universo, isso inclui o inferno, isso inclui todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Amém? Confiança do Pai para com o Filho. E agora é interessante que o Filho assume um compromisso. Nessa relação tem compromisso entre eles. O Filho se comprometeu, uma vez que o Pai entregou, sujeitar o reino e entregá-lo de volta ao Pai. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando Ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. No verso 28 deste mesmo capítulo, ainda se referindo a isto, diz assim: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. O Pai entregou para o Filho, filho, a chave do reino, da autoridade. Você vai dominar sobre todo o universo, sobre todo o cosmos, sobre tudo. Tudo está sujeito a você. E aí o Filho se compromete e diz: Pai, eu vou colocar tudo sujeito. Vai, Ele está fazendo isso hoje, junto com o Espírito, para que a justiça se estabeleça sobre o fim. E o dia então que Ele virá e o seu reino será estabelecido sobre todo o universo, não é só sobre nós, sobre a terra, sobre todo o universo. Tudo será redimido, tudo será perfeito. E aí então, a Ele que foi dado toda a sujeição, Ele vai devolver isto ao Pai. Ele vai devolver e falar: Pai, agora está tudo sujeito, eu estou te entregando tudo. Mas nessa relação existe também interdependência. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Significa que eles dependem um do outro na obra. E eu vou usar só um exemplo. Nós podemos citar outro, mas eu vou usar só o exemplo, por exemplo.
Pense na criação de tudo. Deus Pai é o Criador. Isso significa que Ele é aquele que trouxe à existência os céus e a terra pela sua infinita sabedoria e poder. Ele foi o arquiteto, ele sonhou com tudo isso. E aí vem o Filho é o coordenador. O Filho é aquele que organizou todo o processo da criação. Ele colocou ordem em todas as coisas, ele executou a obra. O Pai sonhou com o projeto, Jesus vem e executa. E o Espírito Santo é aquele que aperfeiçoa tudo isso. É aquele que concluiu a obra, que preserva toda a criação em ordem. Tudo que o Pai e o Filho foram fazendo, agora Ele vai mantendo, Ele trabalha para isso. De certa forma, podemos dizer que Ele é o decorador, né, dessa obra, deixando tudo embelezado e bonito. Também havia comunhão. Na família de Jesus, na família da Trindade, a comunhão. E lá em João 16,15 diz assim: tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus falou. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja, tudo que pertence ao Pai é meu. E agora ele também está dizendo que é do Espírito. Há uma comunhão. Tinham tudo em comum entre eles. A comunhão é esse fruto de ter tudo em comum. E Jesus afirma que tudo então pertence ao Pai, tudo pertence a Ele e tudo pertence ao Espírito. Tudo que é de um é do outro. Tudo que um tem, o outro tem. Tudo que um contém, o outro contém. E eu vou apresentar o último aí, unidade, né? Eles são um. Nós vemos já alguns textos. Eu vou apenas apresentar mais alguns. Diz lá em Filipenses 1,19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O que eu quero mostrar para vocês é que essa unidade é tão perfeita que o Espírito Santo agora foi chamado de Espírito de Jesus Cristo. Veja só Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está se referindo ao Espírito de Cristo, que também é o Espírito Santo. Eles coexistem tão perfeitamente um no outro, que você chamar o Espírito Santo de Espírito de Cristo, de Deus, do Pai, é uma coisa só. E às vezes a gente nem sabe como orar, não é verdade? Você começa a orar e você se perde na oração. Você fala, eu estou falando com Jesus, eu estou falando com o Pai. Aí eu estou falando com Jesus e falo, em nome de Jesus. Fala, eu estou falando com o Senhor Jesus, em teu nome, Jesus. Porque na verdade, quando Jesus está falando para nós orarmos em nome dEle, não significa você ficar repetindo em nome de Jesus. Isso é uma expressão do que Ele está querendo dizer, que é para você fazer como Ele. É para você fazer com Ele. Não é o fato de você dizer em nome de Jesus que a tua oração no final é ouvida. Mas é o fato de você viver como Ele, que a tua oração é ouvida. E quando eu faço em nome de Jesus, eu estou fazendo a autoridade que Ele me deu. Essa é a ideia. Então a gente batiza em nome de Jesus, a gente faz coisa em nome de Jesus. Mas quando eu estou falando com Deus, não é que necessariamente eu preciso terminar minha oração em nome de Jesus, né? A gente transformou isso numa fórmula, né? Então você fala em nome de Jesus. Se eu não falar em nome de Jesus, aí Jesus já pagou toda a oração, não valeu nada. Como se Jesus não ouvisse, não estivesse comigo, vivendo comigo. Bom, mas deixa isso para lá, né? Depois, um outro dia a gente fala sobre isso aí. O que eu quero finalizar com você, porque eu já passei muito aqui do tempo. Nós podemos destacar outras características existentes aí na família divina. Mas o que eu quero que você entenda é que, quando nós vivemos família, eu, você, eu com a Silvana, com meus filhos, você com a sua esposa, sua casa, o que se espera é que essas características, esse elo de amor, ela exista na sua casa, ela exista entre vocês. Que haja confiança, que haja compromisso, que haja interdependência, que haja comunhão, que haja unidade na vida da sua família, na sua casa. Porque esse é o projeto família de Deus. Esse é o projeto que Deus tem para você. E que a sua casa, seu pequeno grupo familiar começa ali a viver a unidade ensinada por Deus. E que você possa se unir à minha família.
Você e eu possamos nos unir a outra família, e a outra família em Cristo Jesus, e possamos viver todos juntos essa unidade, essa comunhão, essa compreensão. Possamos viver como família de Deus, todos tendo o mesmo Santo Espírito. É isso que Deus quer. Então a família, a sua família, é o lugar onde você começa a aprender a viver a igreja de Cristo. Por isso a minha pergunta é essa: a sua família, hoje, é um reflexo da família de Cristo? Ela se relaciona como a família de Jesus se relaciona? Todos na sua casa se percebem existentes um no outro? Todos se veem iguais como seres humanos que são? Não falo de função, falo de pessoa. O que sustenta o relacionamento da sua família? O amor? Como sustenta a relação da Trindade? Ou são os projetos, são os filhos, é o dinheiro? O que realmente sustenta a tua família? O que dá solidez para a tua casa? Feche os teus olhos. Deus amado eterno, nós estamos diante de Ti. E hoje nós tivemos a oportunidade de tentar entender um pouco do que é a sua família. De como vive a Trindade, se relaciona a partir daquilo que o Senhor nos mostrou na Bíblia. Nós sabemos, Deus, que existe muito mais do que nossos olhos conhecem, muito mais do que foi nos dado a revelar. Mas a partir do que nós temos em mãos, é que nós queremos também viver família. Nós queremos ser uma família onde a comunhão seja verdadeira entre nós. Isso, Senhor, tanto no nosso núcleo familiar sanguíneo, quanto na família, Senhor, da fé. Nós queremos viver a unidade, sermos um realmente, estarmos todos com a mente de Cristo. Todos temos a mente de Cristo, pensar de Cristo, agir de Cristo, falar de Cristo, porque nós queremos ser esta unidade com o Senhor, nós queremos ser igreja que o Senhor sonha. Nós queremos ser família que se compreende, família que vive, Senhor, numa inter-relação, onde todos têm a sua função e todos são respeitados com seus dons. Nós queremos viver a família que o Senhor projetou desde o início, quando o Senhor fez Adão, quando o Senhor fez Eva, era para que eles fossem uma só carne, eles pudessem experimentar essa unidade que existe no Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos ajude a vivermos. Precisamos de Ti. Que a Tua bênção seja sobre nós nesta manhã, sobre nós à noite, quando daremos continuidade a esta palavra. O Senhor nos ajude, Deus, a entender, compreender cada vez mais a família. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.